Rio de Janeiro, 2 de maio de 2025, 8h29, né? Melhor dizer assim, 8h09 da noite. Flamengo 4, Corinthians 0. Flamengo goleia de novo com brilho de Arrascaeta que chega a 80 gols pelo clube. Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1. Joshua, joia da base, decide. Em jogo em que o Flamengo cria, mas perde muitos gols. 60 anos de Globo, show de belo, Maraca lotado e, enfim, redução de preços dos ingressos. Proposta de novo carioca com menos datas e divisão em grupos. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Lá vai conhecer o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... Dois, Esse é gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. Cinco. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse: Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Estamos no ar. Eu tava, Estamos no pens... ar, picareta. Oi? eu tava pensando, tipo assim, será que eu falo estamos no ar? Eu acho que eu falo isso todo episódio. Será que tá ficando muito repetitivo? Por isso que eu meio que fui falar, tá ligado? Porque, tipo. Ai, tu já meteu essa? Beleza, então estamos no ar, né? Estamos no ar, galera. Não, eu acho que a melhor parte pra falar logo assim é que, tipo, tem que mostrar um pouco de bom humor, porque, assim, essa pauta, ela tá muito seca, tá ligado? Flamengo goleia, Flamengo ganha depois no outro jogo e tal, fora de casa com reserva. A pauta seriona, tá ligado? As pautas da semana anterior, piada em todas as chamadas, basicamente. Um monte de resultado merda. E a gente, tipo, rindo, rindo, rindo. Aí hoje a pauta vai em como? Com as chamadas, pô, super sóbrias e tal. E o Flamengo fez 5 gols em 2 jogos, tá ligado? É, a gente já teve semana que a gente fez 8 gols em 2 jogos, né? Então, acho que foi pouco. É, de fato, de fato. Podia ter sido mais. Realmente Mas, podia. Realmente podia. Essa é uma questão que a gente tem que falar, né? mas antes da gente entrar nessa questão dos jogos em si, Alex, vamos apresentar algumas notícias do nosso extracampo, né, que rondaram essa semana. E aí eu posso trazer a primeira que, na verdade, foi noticiado inicialmente que o Flamengo fez uma proposta à Ferdi de um formato para o Carioca 2026. E a gente está aqui com uma notícia do Extra que diz que a Ferdi retificou isso, né? Que na verdade foi uma proposta da própria Ferdi e que o Flamengo é que endossou essa proposta, mas que é uma proposta de mudança do Carioca, onde a gente teria dois grupos de 6 times, né? E aí você teria os times se enfrentando dentro do seu grupo, se eu não me engano, com 5 jogos, e depois você teria ah, o jogo único em quartas de final, depois semifinal, um ida e volta, e final em jogo único de novo, ou seja, seriam 10 datas de Carioca, e hoje esse ano a gente teve 15 datas de Carioca, então seriam 5 jogos a menos, que a gente sabe que por uma temporada que é tão extenuante como a do futebol brasileiro, pesa muito, né? Então seria um campeonato um pouco mais enxuto para permitir essa pré-temporada dos clubes e não desgastar tanto na totalidade do ano, né? E É, parece uma proposta interessante, né, Alex? sim. Cara, qualquer proposta pra poder mudar o Carioca, Sim. ela é bem interessante, ela é bem-vinda. Eu tô tentando confirmar aqui porque eu tinha a impressão de que eu tinha lido que era uma coisa meio. É, vou te falar que vou só dar uma corrigida. É, Guilherme, os confrontos são fora do grupo. Então, Entra aí. é entre grupos. Por isso que dá 6 jogos, aí mais um Eu, jogo de na- quartas, 2 jogos semi e um jogo de final. é Vai que eu dar. acho que eu fiquei na cabeça que era, tipo, quartas era de volta. Aí, tipo, antes de eu ler, eu tava assim, são 5 jogos, então, tipo, tem que ser 5 nos grupos, tá ligado? É por isso que eu pensei que era dentro do grupo. Não, Mas é não, faz justamente o sentido. contrário, são Não, mas quatro eu depois. lembro, mas eu lembro bem dessa parada também porque, tipo, é um meme que a gente tá copiando a fórmula do início do estadual do São Paulo.
Você Aham. não se enfrenta com quem tá no teu grupo, que causa umas bizarrices, né? Tipo, Ah, sim. só que, claro, no caso do Mas, assim, Campeonato são dois Paulista. grupos só aqui, né? É bem diferente, eu Exato. No acho. caso do Campeonato Paulista, no caso das aberrações que são, tipo, você joga com times de vários outros grupos diferentes e tal, aí tem aquela coisa, tipo, um time que é rebaixado consegue ser o segundo do grupo, tá ligado? De alguma forma bizarra, enfim. Mas, enfim, então É, só retificando aí, galera, né? É, dois grupos de 6 times, você enfrenta os times do grupo do outro grupo, né? E em 6 partidas, e depois os 4 melhores classificados de cada grupo vão para uma fase de quartas de finais de jogo único. Depois, os que passarem vão para semifinal com jogo de ida e volta, e depois final em jogo único. Eu não entendo muito porque a gente tem quartas em jogo único e depois semi com ida e volta. Eu acho um pouco estranho, honestamente, mas é o que você falou, assim, qualquer proposta para diminuir o Carioca, para reformular o Carioca, eu acho que é boa. Só falta agora a premiação, né, Ferg? Já que tá fazendo proposta aí de mudar o esquema, vamos passar da premiação também pros clubes, né? não, tá pedindo demais, Guilherme. Tá pedindo demais. Não, mas assim, com relação a isso, eu acho que a ideia é dar de alguma forma essa possibilidade de. Porque, tipo assim, se supõe que quem vai chegar nas semifinais vão ser os clubes grandes, né? Então, tipo. Sim, Então, dessa coisa de, tipo, ter a chance de ter dois jogos no Maracanã, ou, tipo, um jogo no Maracanã, um jogo no São Januário, um jogo no Maracanã, um jogo no Engenhão. Isso você sabe, tipo, essa sim, possibilidade tem ali na 4 clássicos semifinal. ali nas semis, né? Seria a ideia. Isso, exatamente. Eu acho que a visão é essa. E aí, nas quartas, como vai ser clubes pequenos, fica essa coisa, acho que provavelmente. Não vai ser o caso, mas, tipo, poderia ser mando do time pequeno e tal. Mas provavelmente vai ser mando, tipo, dos melhores, né? Então, provavelmente vai ter muito jogo no Maracanã. Aí vai ter muito jogo no Maracanã. A semifinal também vai ser no Maracanã. Então, enfim, né? Tem isso aí. Tem essas questões aí. Mas, cara, é isso. Tipo, a gente tá perdendo, né? 6 datas, se não me engano. A gente teve um estadual com 16 datas esse ano, se não me engano. Cara, já é um alívio legal. Já é um alívio legal. E, tipo, com uma fórmula competitiva, sabe? Então, pô, é legal. Torna É, mais eu, interessante. eu acho que tem que caminhar cada vez mais para o estadual ser entendido pros times grandes como um torneio de pré-temporada, né? Então eu acho que você diminuir datas faz parte disso, porque é um torneio preparatório pro ano, assim, mas que não pode ocupar um espaço grande no seu ano também. Eu Sim. acho que é importante isso ser entendido. A gente, assim, entre nós, em off, a gente já falou muito também sobre a reformulação do, do esquema hierárquico do futebol brasileiro como um todo, né? De acesso, de divisões, como a gente acha que existem propostas que rodam às vezes na internet, mesmo assim, propostas de pessoas que pensam sobre isso e que são interessantes, e como a gente acha que. Quer dizer, pelo menos eu sei da minha parte, mas eu acho que eu lembro de você concordar com qualquer coisa, você me corrige, de que deveria existir uma integração maior, que deveria. Enfim, o futebol brasileiro como um todo. Algumas tem que ser reformulado para ser entendido como um país continental que é e conseguir abarcar isso de uma maneira um pouco melhor, porque tem muitos times no Brasil também, tem outros países que têm um número limitado de times, então fórmulas de 20 times com pontos corridos funcionam, e tem muitas coisas que precisam ser adaptadas à realidade brasileira e que ainda não foram assim, então eu acho que pode ser um passo nessa direção assim, em pequena escala, né, do que eu acho que a gente gostaria muito no mundo ideal de ver em grande escala, né? Eu acho que vamos com calma e eu acho que isso aqui é apenas e pura e simplesmente um movimento do campeonato estadual carioca, porque é um campeonato que, como você falou, não tem premiação, então acho que se der certo pode ser positivo, mas ainda sou muito cético com relação ao resto. Mas assim, concordando com você, de fato, a gente já discutiu e estamos de acordo sobre uma reformulação do futebol brasileiro como um todo, mas pensando nas divisões inferiores também sendo muito necessário. Tem uma questão muito forte e importante de regionalização, né? Então, tipo, Sim, usar os estaduais, né? Talvez até para dar mais rodagem para outros times que não vão estar entre esses 12, por exemplo, que talvez uma série D, uma série E, né? Ou série E, talvez, não sei. uhum. Que fosse mais regionalizada, com alguns confrontos dentro do estado do Rio de Janeiro, e aí que se expanda para a região sudeste, talvez, e aí os melhores do Sim, sudeste vão para um outro estágio, enfim, progredindo de alguma forma. Quem tem muito propostas e pensa muito isso é o Irlan Simões. Ele costuma aparecer na bancada do Redação Sport TV de vez em quando.
Eu tenho algumas ressalvas com alguns comentários que ele faz, mas com relação a se pensar o calendário do futebol brasileiro, o Rilan Simões ele propõe algumas coisas interessantes. É, E ele posta de vez em quando conteúdo pelo Globo Esporte, né? Ele é do Grupo Globo. Então, dê uma olhadinha se vocês conseguem achar isso, se interessar vocês esse assunto. Mas outro assunto, Guilherme, caso possa já fazer essa mudança, Pode ir. é, a gente reclamou bastante nos últimos jogos sobre a questão dos ingressos, né? E teve uma mudança legal, assim, acho que dá pra dizer. Ainda longe do ideal, mas talvez mais próximo do que é viável do que já foi nos últimos anos, né? O Flamengo lançou, né, para o Flamengo e Bahia, o preço dos ingressos. Eu vou estar falando aqui especificamente os valores relativos ao público geral, né? Uhum. Que eu acho que é o que faz mais sentido, porque Sim, sim. mencionar sócio-torcedor sem levar em consideração o valor que se paga pelo sócio-torcedor a mais não faz sentido, até porque muita gente não tem condição de pagar o sócio-torcedor e depois o ingresso, né? A conta não fecharia. Então vamos lá. Para Norte, a gente tem o público geral pagando 80 e a meia pagando 40. Isso é tipo R$ 20 de diferença para o público geral, né? E R$ 10 de diferença para meia, né? A gente estava 150, respectivamente. A Sul tá R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Isso aqui, por sinal, é uma questão muito complexa, né? Essa questão dessa diretoria botar a Sul mais barata do que a Norte. É muito questionável essa decisão. Sei que pra você é muito bom, Guilherme, mas falando de geralmente a torcida do Flamengo, onde gosta de estar e onde deve ser o ingresso popular do estádio do Flamengo, é onde a torcida do Flamengo quer estar, que é a Norte, então é uma questão meio esquisita, né? A Leste Superior tá com o público geral a R$ 100 e a meia 50. A Leste Inferior 120, público geral, e a meia 60. Na Oeste Inferior, não, no Espaço Flamais, que é a Leste Superior, tá R$ 200, não tem meia. Na Oeste Inferior tá R$ 140 a inteira e 70 a meia, né? Com o espaço com o Maracanã Mais estando a R$ 400 no público geral e 237,50 a meia. Essa meia tá meio torta, hein? Mas assim, eu acho que o principal é realmente a Norte e a Sul, porque eles são supostamente os setores mais populares do estádio, né? E, Sim. assim, teoricamente a Norte seria o mais popular, mas como você diz, essa diretoria tá fazendo um pouco uma inversão, que assim, tem seus problemas, mas eu acho que, tipo, se você chegar num valor que não seja absurdo nem pra Norte nem pra Sul, talvez em algum sentido faça sentido. Em algum momento faça sentido, tá ligado? Porque você tá, muitas vezes você tá traindo família, está traindo um outro perfil de público, e a Norte tem uma espécie de evento a mais, que é você estar entre as organizadas, você tá realmente no coração das torcidas. Então eu consigo entender essa ideia de, tipo assim, você talvez querer cobrar um pouco mais caro por você estar nesse setor que representa mais, mas tipo, esse setor sempre foi o que representa mais porque ele era o popular. Então tipo, é meio contraditório ao mesmo tempo. Mas eu acho que Sim. se chegar num ponto em que nem a Norte seja absurda, nem a Sul seja absurda, eu acho que, tipo, uma ou outra ser mais cara não vai ser o maior dos problemas também, sabe? Eu acho que assim, só pra dar um pontinho sobre isso, é que, tipo, eu acho que se a Sul fosse, sei lá, R$ 5 mais cara do que a Norte, sim, é uma diferença simbólica, eu diria, tá ligado? Mas só pra isso, pra poder dizer assim, ó, aqui é onde a nossa torcida está, onde a gente quer que a nossa torcida esteja, e a Norte, e a gente sabe que a Sul acaba sendo mais barata também, porque sofre das mesmas, entre aspas, problemas que a Norte vai ter com relação à distância do campo. A visibilidade não é tão boa quanto na lateral do campo, pelo menos eu entendo dessa forma. E é aplicado normalmente dessa forma também, eu acho que justamente por esse motivo. Então, assim, faz sentido que seja muito próximo o valor, mas só simbolicamente a questão de onde a torcida quer estar ser mais barato, porque é ali que tá o povo. Mas, assim, é isso. Eu acho que tipo, não faz sentido também que uma seja muito mais cara que a outra. Sim. E é isso, né? Eu acho que chegando em valores razoáveis, tipo, não vai ser tão problemático assim, qual tá mais caro, qual tá mais barato. Se tudo tiver razoável, agora, se tá, tipo, um valor absurdo, aí começa, tipo, a tudo ser problemático, né? Mas, Sim. enfim, falando um pouco, assim,
de uma outra notícia que a gente tem, é que o próprio Flamengo, eu acho que é legal a gente divulgar assim no podcast, porque foi uma coisa que o próprio Flamengo divulgou nas suas páginas Sim. e redes sociais, que foi a agenda de maio do time, né? Os confrontos de maio. E a gente já iniciou ontem, né? Dia 1º de maio, com um jogo fora pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. A gente vai ter agora, dia 4 de maio, um jogo também fora. A gente tem uma sequência de 3 jogos fora, né? Que primeiro contra o Botafogo da Paraíba, agora a gente vai ter contra o Cruzeiro em Minas, pelo Brasileirão, e depois contra o Central Córdoba pela Libertadores, no dia 7 de maio. No dia 10 de maio a gente volta a jogar em casa, a gente tem uma sequência de 4 jogos em casa aí depois, que a gente pega o Bahia pelo Brasileirão. Depois no dia 15 a gente pega a LDU pela Libertadores. Depois no dia 18 o Botafogo pelo Brasileirão. E depois no dia 21 a gente pega o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil no jogo de volta. Então fazendo a sequência de 4 jogos em casa. E depois a gente volta a jogar fora contra o Palmeiras no dia 25 de maio. E fecha o mês jogando em casa contra o Deportivo Táchira pela Libertadores. E cara, vou te falar uma coisa. Eu quando vi esse post do Flamengo, e até um dos motivos de eu ter colocado isso assim na pauta, mano, maio vai ser um mês puxadinho, Alex. Eu olhei esses confrontos e eu pensei, cara, tá tenso o negócio aí. E acho que assim, a gente até vai falar mais pra frente questão de time reserva, de priorização de campeonatos, etc. E eu acho que esses jogos do Botafogo e da Paraíba são muito importantes aí no meio, porque a gente tá numa situação relativamente complicada na Libertadores. E a gente vai pegar uns confrontos pesados de times que, pelo menos a gente aqui do podcast, botou como possíveis candidatos ao título, times de primeira página ali, no caso de Bahia e Cruzeiro, e o candidatos ao título, a G6, como Palmeiras e Botafogo, né? Então é um mês pesado, assim, de confrontos pesados. Cara, é muito engraçado, né? Porque o que acontece? São 4 jogos muito pesados, tecnicamente falando, eu diria. Acho que a gente tem mais pesadões, assim, né? Mas aí no meio disso tudo, né? A gente já passou no primeiro jogo, no primeiro dia do mês, né? Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, ganhamos de 1-0, vamos falar daqui a pouco. A gente vai enfrentar o Central Córdoba no dia 7 de Libertadores lá. Também, depois do jogo contra o Bahia, a gente vai enfrentar a LDU aqui no Maracanã, no dia 15. E aí, como eu falei, né? No dia 21, a gente recebe o Botafogo da Paraíba em casa, no dia 28. Aí foi fazendo esses jogos que não são do Brasileirão, né? Que eu foquei primeiro nesse do Brasileirão. A gente recebe o Táchira. Então assim, a gente resolve a nossa vida na Libertadores e provavelmente resolve a nossa liderança nesse contexto aqui também. Ou a nossa falta de liderança no Brasileirão aqui. Dá pra encaminhar muito bem o brasileiro nesse recorte, mas eu vou dizer que, assim, o jogo mais importante daí, pra mim, é contra o Central Córdoba fora. Até mais do que o jogo contra o LDU, ou contra o Palmeiras, ou contra o Botafogo, que são concorrentes diretos da gente. O nos jogo campeonatos, mais difícil, né? Assim, mas pra mim em tese, né? eu acho que é o mais importante, cara, porque primeiro, ele tá mais pro início da sequência, então, tipo, um tropeço contra o Central Córdoba pesa muito no resto da sequência. E segundo, porque, tipo, a gente ganhando contra o Central Córdoba, a gente fica com 2 jogos em casa pra decidir nosso destino na Libertadores. E, tipo, o último jogo é contra o Deportivo Táchira, que supostamente é o time mais fraco do grupo, em casa. Então, tipo assim, se a gente conseguir encaminhar antes, a gente fica numa posição muito boa na Libertadores. E a gente estando numa posição boa na Libertadores, a gente tem tranquilidade também para poder focar no brasileiro. Então, é uma coisa que se retroalimenta, assim. Eu acho muito importante esse jogo contra o Central Córdoba. Inclusive, tipo, na minha visão, a gente foi com um time 100% reserva contra o Botafogo da Paraíba, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. E eu acho que o jogo contra o Cruzeiro é, tipo, um jogo para meio que recuperar o ritmo, porque o jogo importante dessa semana é o Central Córdoba. Seria um pouco a minha leitura da situação, entendeu? E assim, só pra dizer, inclusive, no meio disso tudo, né? É importante também o jogo contra o Central Córdoba pra poder pensar em liderança de grupo. Sim. Porque no momento eles são o líder do grupo, certo? Ou eu tô maluco? Não, eles são o líder do grupo. E esse é o jogo, por isso que eu acho esse jogo tão importante. Porque se a gente não ganhar, a gente não tem chance de ser líder do grupo, se não me engano, inclusive. Então... É meio que retomar o destino da Libertadores nas nossas mãos, sabe? Porque a gente já vai ter o confronto direto contra a LDU, a gente precisa desse confronto direto contra o Córdoba. A LDU e o Córdoba vão se enfrentar na última rodada, então, tipo, eles vão ter que um brigar com o outro pra ver como é que fica, sabe? Se a gente conseguir ganhar dos dois. Então, é realmente um mês bem importante já, assim. Até relativamente no início da temporada, mas já com uma importância grande. Mas, assim, saindo
dessas situações, não sei se você tem alguma última coisa a comentar, Alex, você acha que a gente pode rodar nossa vinheta para ver sobre os jogos da semana? Pode seguir, chefe. Beleza, deixa eu chamar nosso menino Gerson, porque ele tem algo a dizer sobre isso. Vamos educar ele jogando bola, fazendo um grande jogo. Que Deus abençoe a todos e um ótimo jogo. É isso, vamos educar ele jogando bola, né, Alex? E educamos, Guilherme. O Flamengo tem educado, assim, eu acho que o Flamengo tem sido um bom educador, tem pregado, assim, pedagogias interessantes nesse início de temporada. Paulo mas estaria orgulhoso. Mas às vezes com um pouquinho de ineficiência, assim, vamos dizer assim, tem uma didática legal, mas chega na hora de tirar o 10, falta um pouquinho ali, né, Alex? Porque... Falei. Não, eu só diria que produz boas aulas, mas que acaba perdendo um pouco de tempo, assim, algumas coisas, sabe? Eu colocaria dessa forma. Porque, assim, a gente vê um time que tem tido, e assim, até como tá na nossa pauta esse tópico, tem tido muito volume e pouca eficiência. E eu não digo nem assim que é pouca eficiência, o que eu acho que o Flamengo tem tido é uma eficiência inconstante, sabe? A gente tem tido volume constante e eficiência inconstante. O que eu quero dizer com isso? A gente todo jogo tem produzido muito, mas em muitos jogos a gente não tem conseguido converter. E alguns jogos a gente tem convertido, tipo, em taxas altíssimas. A gente tem até uma tabela para falar sobre isso, assim, depois, um pouco. Porque é uma questão que a gente vem comentando alguns episódios já, mas a gente queria trazer um pouquinho de alguns números para embasar isso, mas, tipo, existem jogos em que a gente tem um número alto de gols para a quantidade de finalizações que a gente teve, para a quantidade de finalizações do gol que a gente teve, e tem outros que a gente tem muitas finalizações, tem muitas finalizações do gol e não converte. Eu sei que, tipo, muita gente usaria talvez um XG para analisar isso nesse momento, mas eu acho que é importante a gente trazer, tipo, dessa forma um pouco mais bruta, esse dado um pouco mais bruto, que é tipo assim, não é que o Flamengo não tem criado nos jogos em que não ganha, ou que não consegue fazer gols, mas não é que ele tenha criado menos também. Eu acho que é isso, né? A gente precisa converter mais, a gente precisa ter um ataque mais constante em fazer os gols que cria, né? Sim. Mano, eu vou te falar, é muito curioso, porque... Assim, a gente também tem uma questão que é complicada desse ponto de vista, que é... assim, olhando pra esse quadro aqui, né? Tipo, tem uma taxa aqui que a gente tem que pensar, que é a taxa onde o goleiro faz o seu trabalho, né? Mas, tipo... Eu fico mais chocado com a quantidade total de finalizações, sabe? É muito doido. Tu quer ir pro quadro? Então, eu acho que a tabela é melhor, porque eu acho que vai mais essa Não, então, o que a gente traz aqui, galera, na verdade, vocês não vão estar vendo a tabela, mas eu vou tentar meio que resumir o que tá aqui, que é basicamente assim, a gente pegou cada jogo desse início de temporada, viu quantas finalizações o Flamengo teve, quantas finalizações no gol o Flamengo teve e quantos gols o Flamengo fez em cada jogo. Então a gente tem, assim, o bizarro disso é que, tipo, a maioria dos jogos da temporada a gente tem mais de 15 finalizações no jogo, sabe? Então a gente tem tido esse volume alto. E a gente tem tido... Não necessariamente tem tido a quantidade de gols correspondente. Então, assim, contra o Internacional, a gente tem 19 finalizações, que até ontem era o maior número de finalizações que a gente teve num jogo. E a gente só tem 5 finalizações no gol e só faz um gol. E é curioso porque é muito parecido com os números do Central Córdoba, em que a gente também tem 19 finalizações, são 6 no gol, e a gente também faz um gol. Só que a gente toma 2 gols no Central Córdoba. Então, é muito também o que a gente trouxe, né, Alex? Tipo, tem jogos que parece que as coisas dão mais certo, tem jogos que parece que não dá tão certo. A gente não acha que o desempenho tem variado tanto, mas os resultados têm, né? Enfim, mas seguindo a sequência. O Deportivo Táchira, a gente finaliza 12 vezes, 4 no gol, faz um gol. Então, uma taxa de conversão baixa aí. Por exemplo, contra o Vitória, a gente tem 14 finalizações, 7 delas no gol. Então, assim, tem um número alto de finalizações no gol, mas isso resulta só em 2 gols. E foi um jogo que a gente sofreu para ganhar também. Mas você vê que continua sendo um número alto de finalizações, mas assim, o Inter era o mais alto até então. Então, tem um jogo contra o Central Córdoba, que empata com o Inter em finalizações totais. Fica em segundo lugar em finalizações no gol, atrás do jogo do Vitória, e a gente perde o jogo. E aí, tipo, na semana seguinte a gente joga contra o Grêmio fora e a gente tem apenas 8 finalizações, que foi a menor quantidade que a gente teve no ano até agora, sabe? E, tipo, a gente tem uma taxa de 50% de conversão, porque a gente tem 8 finalizações, 4 no gol e faz 2 gols, que é um jogo que o Arrascaeta decide, fazendo 2 gols. E, tipo, o Grêmio deu muito espaço, a gente
concordava muito que o Flamengo jogou muito bem esse jogo. Foi uma das melhores atuações do Flamengo no ano. Muita gente achou que contra o Central Córdoba foi uma das piores. E a gente finalizou o dobro de vezes contra o Central Córdoba, sabe? Enfim, essa bizarrice. A bola na direção do gol, inclusive. A gente ficou muito doido pensando nisso. Sim. Mas por quê? Porque a taxa de conversão contra o Grêmio foi muito alta, assim. Você finaliza 8 vezes, 4 são no gol e 2 são gol, sabe? É uma coisa bem alta, assim. Ou pelo menos pro que é a média do Flamengo, né? Aí, tipo, a gente depois tem contra o Juventude uma coisa mais bizarra ainda, porque a gente tem 18 finalizações, ou seja, no 6-0 contra o Juventude que a gente goleou, a gente finalizou menos vezes do que contra o Central Córdoba, que a gente perdeu. E aí dessas 18 finalizações, 8 foram no gol, e dessas 8 finalizações no gol, a gente meteu 6 gols. E isso é bizarro, foi o que a gente falou, assim... eu lembro de ter comentado isso no episódio, que falei, tipo, contra o Central Córdoba foi um jogo que tudo deu errado, contra o Juventude foi um jogo que tudo deu certo, assim, que, tipo, não necessariamente o nível de atuação foi tão diferente assim, mas contra o Juventude a bola entrou, sabe? E contra o Central Córdoba não, e, tipo... Óbvio, o jogo contra o Juventude foi melhor, não tô dizendo que não teve diferença, mas acho que não foi tão grande assim. E é meio que uma anomalia, né? Você ter 8 finalizações no gol e você fazer 6 gols. Isso é tipo um número altíssimo, assim, é bizarro quanto que a gente foi preciso nesse jogo. Mas, e Guilherme, tipo, eu posso falar uma parada? Fala aí. Te cortar, mas é um comentário que eu tinha pensado, eu esqueci, e aí você começou a tabela, eu lembrei, e eu acho que isso é importante. A gente não vai ter essa informação aqui pra poder trazer, mas eu acho que pra quem ouve a gente pensar um pouco nisso, pode fazer essa busca mental e acho que vai fazer sentido. Cara, você percebe como os jogos que onde a gente mais fez gol foram jogos onde a gente conseguiu fazer um gol super cedo? Sim, era um ponto que eu também acho que era importante de trazer. Foi, tipo assim, até é a tônica dessa semana. Contra o Corinthians a gente faz o gol cedo e goleio. Contra o Botafogo da Paraíba a gente finaliza mais no gol, mas o gol só sai no final do jogo. E aí fica a sensação de que a gente sofreu pra ganhar do Botafogo da Paraíba, sabe? Sim. Então, eu concordo totalmente com essa análise. Mas assim, só pra finalizar sobre o jogo do Juventude... É curioso que, tipo, uma das finalizações que tá contando aqui, com certeza foi o pênalti perdido do Pedro, tá ligado? E que ele faz o gol na sequência. Então é bizarro, tipo, a gente finalizou 8 vezes no gol, fez 6 gols, e das 2 que não foram gol, uma foi, tipo, esse chute do Pedro que ele faz o gol na sequência, tá ligado? É meio bizarro levar isso em conta. Se conta uma bola que foi chutada, mas não foi gol, e outra que entrou no gol, né? É bizarro, tipo, a taxa de conversão foi bizarra nesse jogo, é uma anomalia isso, assim, não dá pra querer que isso seja o normal, tipo, chutar 8 vezes no gol e fazer 6 gols. Então, acho que dá pra entender que isso foi acima do padrão, mas que o padrão do Flamengo é muito inconstante, né? Tanto que contra o Vasco eles... Fala aí. Também tem outro número que também para pra pensar, né? A gente vê um pouco essas anomalias do tipo, a quantidade de bolas que a gente chuta na direção do gol e quanto converte. Mas, cara, a gente chuta muito e muito pra fora, cara. Sim. Tem uma questão de pontaria realmente muito séria, de fato. Eu não sei se nessas estatísticas, por exemplo, bolas desviadas, etc., entram como finalização pra fora. Eu acredito que sim. Mas, de fato, tem um problema de pontaria grande, né? Então, vídeo Michael, mas enfim, não quero nem falar sobre isso agora. Mas assim, contra o Vasco a gente finaliza uma vez a menos que contra o Juventude, assim, em finalizações totais. E uma vez a menos em finalizações no gol. E foi 0-0 o jogo. E contra o Juventude foi 6-0. Então, tipo, assim, a atuação do Léo Jardim, a gente já falou muito no episódio, né, passado, que foi bizarra, assim, nesse jogo do Flamengo e Vasco, mas era pra gente ter ganhado esse jogo, assim. Se você olha o quanto a gente finalizou contra o Juventude, quanto a gente finalizou contra o Vasco, era pra gente ter uma distribuição mais igual de gols em cada jogo. Talvez, tipo, 3-0 um jogo, 2-0 o outro, sabe? Tipo, era algo mais nesse sentido, assim. Seria bom, Guilherme, vou te falar, seria bom. Bom demais. Assim, sabe, eu acho que, enfim, contra a LDU, de fato, a gente tem menos finalizações. Foi um jogo difícil lá na altitude. A gente só tem 10 finalizações, só que, tipo, é mais do que contra o Grêmio, que é um jogo que a gente pensa que foi um jogo muito bom, que dominou, que o Grêmio deu muito espaço. Contra a LDU a gente tem mais finalizações, só que aí tem um problema grande de pontaria, que a gente só tem 2 finalizações no gol. E aí a gente, de fato, não faz gol nesse jogo também. E eu acho que esse é o jogo que mais faz sentido pra mim, assim, sabe? Tipo, você finaliza 10 vezes, só 2 no gol, então sua pontaria não tá muito boa e você não consegue fazer gol. Tipo, pra mim faz bastante sentido essa taxa, sabe, de conversão contra a LDU. Contra o Corinthians a gente volta a ter 17 finalizações, o mesmo que a gente teve contra o Vasco. A gente chuta uma vez a menos no gol. A gente chutou 7 vezes no gol contra o Vasco e chuta 6 vezes contra o Corinthians. E contra o Corinthians a gente ganhou de 4-0. De 4-0
e contra o Vasco a gente empatou 0x0. Então, assim, é meio bizarro, sabe? Tipo, mas eu acho que é importante, assim, o que é importante desses números? Porque muitas vezes o pessoal quer trazer estatística fria, né, Alex? A gente não gosta muito disso, a gente critica bastante isso, mas também a gente não pode ignorar a estatística, a gente tem que saber contextualizar a estatística, esse que é o ponto principal, né? O que eu vejo como importante tirar disso? O Flamengo tem tido volume de jogo. Eu acho que muita gente vai tentar criar discursos contrários em jogos em que o resultado não é favorável. Mas pra mim é bem claro que o Flamengo tem tido um volume constante de jogo, independente do time que vai a campo. Mas o Flamengo precisa trabalhar na taxa de conversão. A gente tem atacantes capacitados, cara. A gente precisa melhorar essa taxa de conversão. A gente não pode precisar de, tipo, 20 finalizações num jogo pra ganhar de 1x0, sabe? Sabe? Então, tipo, eu acho que os dois pontos importantes que eu tiraria são esses. Existe volume, é preciso trabalhar na taxa de conversão. Mas assim, só pra terminar a tabela aqui, né, Alex? Contra o Botafogo da Paraíba a gente tem 24 finalizações totais. Então, foi com o time reserva, não sei o que. Mano, foi o jogo que a gente mais finalizou na temporada. Tipo, sabe, sofreu pra ganhar. A gente tem 9 finalizações no gol. Foi o jogo com mais finalizações no gol na temporada. Foi uma grande atuação do goleiro deles também, do Michael. O Michael. Eu vi ele sendo chamado tanto de Michael quanto de Michael. Eu não tenho certeza de como que é o nome dele de fato, assim, né? A pronúncia do nome dele de fato. Mas a gente vai falar disso talvez mais pra frente. Mas assim, são 24 finalizações, 9 no gol pra fazer um gol, sabe? Mas assim, vamos falar. Além das defesas que ele fez duas, assim, mas inclusive no pé. Uma no pé do Bruno Henrique e outra também no pé de um. Acho que foram duas no pé do Bruno Henrique, na verdade. E, pô, tem um detalhe: tem uma bola que não é ele que tira, mas é um zagueiro em cima da linha. Então, assim. Tá? Não. Foi. No próprio lance do gol do Joshua, cara, a cabeçada do Juninho, que defesaço, mano. Que defesaço naquele lance. E até pegando, agora tu falou dessa de defesa com o pé, e eu tô vendo aqui que, tipo, contra o Corinthians a gente teve 6 finalizações no gol e 4 gols, e uma das finalizações que não foi gol, mas foi no gol, foi uma defesaça também do Hugo, numa jogada linda coletiva, que culmina com uma jogada individual linda também do Pedro, e que ele, quando vai fazer o gol, o Hugo defende com o pé também, né? Então, tipo, eu acredito que isso seja finalização no gol, apesar da bola ter ido pra fora, mas enfim, como foi uma defesa, eu acredito que seja isso conte como finalização no gol. Não, com certeza. Se é defesa, é finalização no gol. Mas, assim, de fato. Exato, assim, mas é isso, assim, no número puro não diz nada, mas eu acho que é legal a gente fazer essa retomada, né, porque é um pouco também um embasamento de coisas que a gente vinha falando sem trazer os números, né, Alex? Não é que a gente, tipo, agora vê o número a gente acha isso, não. A gente tá falando isso já tem, tipo, uns 4, talvez. Acho uns 4 episódios, pelo menos, assim, que a gente tá falando sobre isso, talvez até mais, mano. Talvez desde o primeiro episódio, assim, que o jogo contra o Inter, acho que a gente talvez já tenha trazido isso. De que o Flamengo dominou o jogo e não meteu gol. Eu acho que tá mais pra uma coisa, tipo, 3 episódios, tá ligado? Eu não sei se, tipo... Eu acho que, tipo, falando em Inter e Tátira, talvez a gente não tivesse tanto essa parada, mas aí começou a ficar aquela coisa assim, pô, Vitória e Córdoba, tá acontecendo. Tamo vendo isso aqui acontecer, tá ligado? Não acho porque foi aquela questão mesmo, né? Foi um jogo ruim contra o Córdoba? Não foi bom, mas não foi tão ruim quanto tanta gente falou e tal, né? Então, enfim. Acho que tem a ver com isso. Pelo menos 2 episódios, assim, certo que a gente falou isso, né? Porque Juventude e Grêmio a gente trouxe justamente pelo contraste com a semana de Vitória e Córdoba. E parece que agora o Flamengo tá tipo uma coisa, tipo, tem uma semana boa, uma semana mais ou menos, uma semana boa, mais ou menos. Agora nessa tabela também traz isso pra gente, né? Espero que a semana que vem quebre essa sequência, porque essa semana de agora foi boa. Mas assim... continua aí, foi mal, quero te interromper. Não, mas é o que eu ia seguir mesmo, e assim, né? E dentro do que a gente vai falar mais pra frente, fica muito claro uma situação muito importante com relação à participação nos gols e tudo mais. Que é até uma coisa que a gente já veio falando, né? Cara, a gente tem o Arrascaeta sendo um craque muito importante no jogo contra o Grêmio, resolvendo o jogo com 2 gols. A gente teve gols importantes do Bruno Henrique no meio do caminho. A gente teve várias situações assim que a gente viu em 2019, a gente até brincou, né, no jogo contra o Vitória, né? Foi um gol do Arrascaeta e um do Bruno Henrique. A gente pensou, porque como a semana acabou ficando ruim por conta do jogo contra o Córdoba, a gente não usou, mas queria falar como 2019 estava botando a comida na mesa desse time, né? Com o placar do jogo contra o Vitória e tudo mais. Acabamos desistindo. Mas assim, tudo bem que o Pedro ele não é um cara de 2019, mas no jogo contra o Corinthians a gente vai ver um jogaço do Arrascaeta. E a gente vai ver o Pedro fazendo também mais 2 gols, né? Já tinha feito 2 gols. E um jogaço do Pedro também. Os dois jogaram muita bola. E o Juventude também. O Arrascaeta foi lá, fez 2 gols também.
Aí 2 gols do Pedro. Então, tipo assim, você vai vendo o Arrascaeta fazendo muitos gols e participando, sendo muito importante. O Pedro meio que é um adjacente a 2019, porque ele é um cara que quem pede acaba sendo o Jorge Jesus, né? Não, mesmo não sendo, mas aí pensando nesses jogadores que formam essa base do que é o time de 2024, 2025, tá parecendo pouco, né? Tá parecendo pouco. Eu acho que o Pedro ele entra como geração 19 no sentido de que a gente chama de geração 19 essa geração que, na nossa concepção aqui do Diálogo Jubileus, se estende de 2019 até 2024. 2024 sendo esse ano de transição na nossa concepção, né? Pro fim, o fim, entre aspas, dessa geração em que a gente chega em 2025 com os remanescentes da geração 19 como os suportes veteranos desse time. A gente tem um elenco mais robusto, a gente tem uma proposta de futuro a médio prazo, talvez longo prazo, com o Felipe Luiz. Então a gente está num contexto diferente e aí, supostamente a nossa ideia de geração 19 seria veteranos, assim, ainda importantes, com certeza vão ser importantes enquanto jogarem no Flamengo, mas a gente esperava um pouco mais de protagonismo da geração 25 e de poder de decisão, né? Eu só preciso dizer que eu leio a questão da geração 2019 como a geração 2019 até 2022, porque é o momento onde o Diego Ribas aposenta. Tudo bem que demora ainda até 2023 pro Felipe Luiz aposentar, mas assim, ele já tinha perdido bastante espaço. Então, eu acabo marcando muito o Diego ali, porque o Diego é a minha grande referência nesse momento. E aí eu acho que, tipo, como depois já acaba vindo Cebolinha, acaba vindo Luiz Araújo, que são esses nomes um pouco mais à volta do Gerson e tal, eu faria essa separação um pouco mais nesse momento, em 22. Também porque eu acho que foi o grande último brilho que a gente viu do craque da geração de 19, do craque do grande ícone, melhor dizendo, porque o grande craque desse time é o Arrascaeta, mas o grande ícone de 2019 é o Gabigol e foi o último grande ano dele, então eu dividiria ele em 22. Mas é isso, esses caras, como o Plata ele é um caso engraçado porque o Plata ele é um cara que faz uns golzinhos grandes, de vez em quando ele chama atenção com umas paradas assim, né? Dada a final da Copa do Brasil no passado. Mas assim, de fato, Luiz Araújo, que vem muito mal, a gente tava falando sobre isso mais cedo, em particular, né? No off, melhor dizendo. O Cebolinha, que abriu o placar contra o Corinthians, mas é uma negação. O Michael, que... Enfim, questões. Então, assim, falta um pouco, né? E esses são os nomes ofensivos, né? E assim, não quer dizer que também tipo, todo mundo desse elenco mais recente está jogando mal. Não, a gente tá falando só especificamente sobre poder de decisão. Não jogar mal necessariamente, realmente, é poder de decisão. Porque, por exemplo, o Plata vem sendo um dos melhores jogadores da temporada, vem jogando muito bem, mas falta às vezes aparecer um pouco mais. Assim, falta a totalidade desse elenco aparecer um pouco mais, eu acho. Que é tipo o Juninho, o Plata, como você falou, Luiz Araújo, o Michael, o próprio Cebolinha. Enquanto a gente vê que tipo, muitos jogos são decididos à base de que Arrascaeta, Bruno Henrique e agora com o Pedro voltando ele. Ou então, estrela do Felipe Luiz, também é o que a gente vai comentar um pouco mais à frente, que acaba acontecendo. E assim, só falando especificamente do Pedro, para concluir essa parte da questão de conversão e tal, a gente falou muito que quando o Pedro voltasse de lesão, a gente ia melhorar a nossa taxa de conversão, mas, e de fato, acho que é bizarro o Pedro, assim, por exemplo, no Brasileiro, ele jogar contra o Juventude, contra o Corinthians, ele ter 4 gols nesses 2 jogos, sabe? Mas não é uma crítica, mas é mais, eu vou chamar de uma carta de intenção. Eu quero dizer assim, qual é a minha intenção com o Pedro pro resto desse ano? Eu quero que o Pedro faça gols um pouco mais decisivos, um pouco mais importantes, porque a gente tem essa alcunha, né, que o Alex deu pra ele no nosso podcast ano passado de artilheiro dos gols tímidos, e tinha essa dicotomia com o Gabigol, que tinha menos constância, mas aparecia em momentos mais decisivos, enquanto o Pedro trazia mais constância, mas em momentos talvez menos decisivos. E eu acho que o Pedro é capaz de aparecer mais em momentos decisivos. Ele é torcedor do Flamengo, é rubro-negro, ele é ídolo do Flamengo, ele é craque de bola, o melhor da posição dele no país, tecnicamente, tipo, bizarro em espaço curto, sabe? Um pivô bizarro. Então eu acho que, tipo, ele pode entregar mais em questão de jogos decisivos, em questão de poder de decisão, do que, tipo assim, do que só fazer 2 gols numa goleada,
que já tava 4-0 contra o Juventude, fazer 2 gols num jogo que já tava 2-0 contra o Corinthians, sabe? Eu quero ele decidindo os jogos, não só, tipo, somando em placares elásticos, entendeu? Mas não é uma crítica, é uma coisa, porque eu entendo que o Pedro tá voltando de lesão, então não tô dizendo que nesse momento eu quero isso dele. Mas quando chegar nas fases mais decisivas da temporada, eu quero que o Pedro seja esse cara, porque eu acho que ele é capaz de ser esse cara, entendeu? Então, enfim, eu acho que isso pode ainda mudar também, essa questão do taxa de conversão, porque o Pedro é o centroavante de primeira linha, né, do futebol mundial, assim, eu diria. E eu acho que ele pode mudar de fato isso. Não, mas é aquilo também, né? Só a respeito disso, o primeiro jogo que ele teve a oportunidade de começar jogando foi o jogo contra o Corinthians, então foi só um jogo onde ele podia ser o primeiro cara a fazer o gol, de fato. E assim, com 4 minutos, e aí já falando do jogo mesmo, o Cebolinha faz aquela jogada que é a única jogada que ele tem, mas que por algum motivo o Mateuzinho deixa ele fazer. E aí a bola entra. E cara, assim, o jogo muda, né? O jogo. Sim. Ele até, assim, pra falar a verdade, o Flamengo ele dá uma arrefecida pesada. O Corinthians faz umas 2 jogadas assim perigosas. O Rossi tem que fazer uma defesa e tudo mais. Uma boa defesa, inclusive, precisa de ser destacado. O que é meio absurdo, né, mano? Porque a gente sabe que não é trabalho do Rossi defender. O Flamengo já passou dessa fase. Sai jogando. Já passamos dessa fase. De goleiro ter que defender, mas beleza. E aí, cara, mas assim, aí depois de uns 10, 15 minutinhos de uma blitzinha deles e tal, cara, é um passeio. É um passeio, assim, um tanto quanto assustador, pra falar a verdade. Com pesada contribuição de Gerson de Arrascaeta e Pedro. Mas assim, cara, vou te falar uma parada. Também uma pesada questão coletiva, porque o gol da Arrascaeta, cara, ele é uma jogada muito bela. E a gente não é a primeira vez que a gente tá falando de lances que são oriundos de jogadas muito bonitas. Teve também no jogo contra o Juventude, assim, a gente para pensar em uma jogada que, tipo, foi muito bonita a construção dela e tal, gerou um golaço. Agora o gol do Arrascaeta, que assim, e aí um time muito livre, né, muito fluido, todo mundo bem próximo ali da esquerda do campo, uma construção que vai assim, e aí do nada o Arrascaeta, do nada entre muitas aspas, né, o Arrascaeta aparece livre, conduz um pouco, bota no cantinho do goleiro. Que golaço, né? Que golaço. É um golaço, cara. Esse jogo praticamente só teve golaço, né? Sim. Esse jogo. Sim. O gol mais feio foi o que? O de pênalti, né? E assim, aí depois a gente vai ver essa situação. Pô, aí tem até essa situação. Panorama, né? Falamos do gol do Cebolinha, o gol do Arrascaeta. O terceiro lance é uma pressão que o De La Cruz faz em cima do Hugo, que acaba tocando a bola no pé do Pedro, que chuta de primeira pro gol. Calma aí, diga-se de passagem. Ele primeiro faz uma pressão no Gustavo Henrique e depois no Hugo. Isso, o Gustavo Henrique recua a bola. 2 caras já propensos a ajudar o Flamengo, vamos dizer assim, né? Naquele momento. A ajudar o adversário do time deles. Sim. E aí depois é um lance que eu até queria comentar com você, era outra coisa que eu esqueci de falar porque era pra entrar na pauta, mas acontece um pênalti é dado pelo menos, e aí o Pedro vai e faz. Se der tempo a gente conversa um pouco melhor sobre essa questão desse pênalti, mas assim, eu só queria apontar uma coisa, Guilherme, no meio disso tudo. Eu falei sobre a importância do De La Cruz no lance do gol do Pedro, o primeiro, mas cara, ele faz uma tabela, assim, o Pedro faz uma jogadaça absurda que o Hugo faz uma defesa monumental, uma baita de uma defesa com o pé, assim, uma jogada que o Pedro... Cara, é impressionante o que o Pedro faz ali, cara, tipo, é muito plástico, é questão que você falou, do espaço curto, ele sai da área, ele recebe a bola, ele vira, ele tira um zagueiro pra merda com a bola entre as pernas do cara, conduz a bola, pressionado, faz uma boa finalização que o Neneca só consegue tirar com o pé. Mas assim, ele também tem uma jogada muito incrível de uma tabela com o De La Cruz, que a gente sabe, né? O De La Cruz ele tabela, né? É uma jogada assim que o Hugo faz uma baita de uma defesa também, mas assim, foi um lance que eu quero destacar porque
O De La Cruz, ele é um cara que ele vem muito apagado, ele é muito apagado, assim, ofensivamente, ele constrói muito volume pro time, mas ele não é um cara que aparece muito ofensivamente e tá tudo bem. Só que, cara, nesses momentos assim, eu fiquei muito, muito surpreso com a participação dele ofensiva, Guilherme. Eu acho que assim, um panorama geral, eu diria que assim, o time jogou muito bem, o que você falou, foi um trabalho coletivo muito bom. Essa jogada mesmo do Pedro, que o Hugo faz uma grande defesa com o pé, ela é uma jogada linda, que ela vem da zaga, e ela tem uma pressão, acho que do próprio De La Cruz, aí tem um toque entre o Léo Pereira e o Léo Ortiz ali, o Léo Ortiz toca no De La Cruz, o De La Cruz acho que toca no Pulgar ou na ordem invertida, não tenho certeza. Depois vai pro Arrascaeta e aí chega no Pedro, sabe? O Arrascaeta acho que não chega a tocar na bola, mas a bola chega no Pedro e ele faz a jogada individual. Então foi um trabalho coletivo muito bom contra o Corinthians, mas é o que você trouxe também, um Corinthians muito frágil, né? Com erros individuais muito grandes, assim, tem esse gol que o Gustavo Henrique eu acho que já recua de uma forma meio suspeita pro Hugo, e o Hugo toca muito mal, e o Pedro se posiciona muito bem para conseguir antecipar e já fazer o gol. É um faro de gol incrível do Pedro ali. Mas, tipo, tem um lance antes também que o Mateuzinho toca uma bola muito mal e o Arrascaeta se adianta e ele joga a bola pra, tipo, do meio de campo, assim, sabe, pra tentar fazer o gol porque o Hugo tava adiantado. Só que ele coloca um pouco de efeito na bola e acaba não acertando o gol. Mas, assim, é isso, erros individuais do Corinthians. Acho que a gente pode falar sobre o pênalti, sim, que você queria falar. Mas, cara, com uma grande partida do De La Cruz, o Pulgar também vem jogando muito bem. Léo Ortiz e Léo Pereira também, dupla zaga muito boa. O Ayrton Lucas, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no jogo do Botafogo da Paraíba, mas ele tá numa sequência relativamente boa, assim, eu diria, o que fazia tempo que não acontecia. Então, assim, foi um jogo que todo mundo atuou bem, o próprio Gerson, mas, cara, de fato, assim, pra mim, os destaques do jogo foram Pedro e Arrascaeta, porque até se você parar pra ver os melhores momentos, isso foi algo que, tipo, me pegou no dia do jogo, assim, quando acabou o jogo e mostrou os melhores momentos. Praticamente todas as jogadas do Flamengo passaram pelo pé de um deles dois. Eu não me lembro de ter uma jogada que não tenha passado pelo pé de um dos dois. Tanto que, tipo, na votação do craque do jogo que teve, foi, tipo, 48% pro Pedro e 46% pro Arrascaeta. Foi uma diferença, tipo, mínima que os dois disputaram, assim, porque os dois jogaram muita bola nesse jogo. E o Pedro acabou ganhando, ele fez 2 gols. Mas pra mim, assim, mais destaque ainda foi o Arrascaeta, porque, assim, ele faz o gol, ele dá uma assistência, porque a bola que o Cebolinha faz a jogada individual dele, né, que ele corta pra dentro e chuta, foi um bolão que o Arrascaeta deu pra ele, que achou ele livre. E ele sofre um pênalti, que eu sei que tu quer comentar, não sei exatamente o que, mas sei que tu quer comentar sobre o pênalti. Mas, assim, ele participa diretamente de 3 gols ali, e o outro gol é mérito total do Pedro, mas foi uma partida de galo do Arrascaeta, assim. Coloca uma bola na forquilha da trave. Tem essa bola do meio de campo que ele chuta também. Enfim, assim, partida de galo, assim, o time jogou muito bem, mas pra mim, os dois destaques mesmo, Pedro e Arrascaeta. E eu vou concluir isso aqui, depois você continua com o que você for falar sobre o Corinthians e também sobre o pênalti, enfim, o que mais tu tiver sobre esse jogo. Mas assim, acho que vale ressaltar o que tem sido esse início de temporada do Arrascaeta. A gente já falou de algumas formas disso, mas eu acho que tem algumas coisas assim que marcam muito esse jogo. Uma é que ele chegou a 80 gols com a camisa do Flamengo. A outra é que ele se torna artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro enquanto ele é líder de assistências do Brasileiro. Isso é um absurdo. Ele tem 5 gols e 3 assistências num campeonato que tem 6 rodadas. É um absurdo esse início de Brasileirão do Arrascaeta. E acho que tudo isso culmina numa coisa que a gente ainda não comentou, Alex, que eu me senti mal quando eu percebi isso. A gente não comentou nesses nossos 5 primeiros episódios de podcast, que é a primeira temporada do Arrascaeta com a 10, cara. A gente tem Georgian 10 Arrascaeta esse ano. E, cara, não tinha como cair melhor, tá ligado? Eu acho que muita gente fala de jogador que sentiu a camisa. O Arrascaeta tá tendo um efeito contrário, mano. Ele incorporou a camisa e eu acho que ele tá fazendo muito jus a essa 10. E merece demais, né? Ele sempre foi o 10 do time, apesar de ser o 14. Mas é bizarro esse início de temporada dele com a 10, de fato, né? Até eu acho que marca uma nova era também nesse sentido, assim, o Arrascaeta agora sendo o 10 explicitamente do time. Mas enfim, comenta aí que tu for pegar sobre o Corinthians, porque acho que esses seriam meus comentários mais gerais, assim, sobre o jogo. Mano, então, sobre o Arrascaeta 10 só não pesou, tá ligado? Tipo, mas nunca pesou. A camisa do Flamengo, em momento algum, pesou na Arrascaeta. Sim. Sempre jogou muito leve.
Mas, meio tipo, despercebido, acho que talvez pelas coisas que ele consome, tá ligado? Ele não percebe muito o peso do que tá acontecendo ali e tal, ele vai leve, não sei. Tem que torcer pra ele nunca ir pro antidoping. Mas assim, cara, sobre o pênalti, mano, eu queria. Ah, tá. Não, acho que é importante dizer, me antecipando um pouquinho. Cara, acho que com relação a esse jogo, eu vou te falar. Eu acho que o Arrascaeta foi o meu favorito desse jogo, mano. Aquela bola que ele bota na trave, que por sinal parece muito com a finalização do Michel sim, no jogo de ontem. eu percebi isso também. Pois é, foi uma coisa muito boa quando eu revi isso daí depois. Eu fiquei assim, cara, ele produz muito, tá ligado? Ele produz muito e Joga e joga, né? joga e joga. E assim, com relação ao pênalti, cara, o que eu queria fazer mesmo era um tópico assim pra gente falar sobre repercussão e sobre o que achou. Porque, cara, eu não sei o que eu sinto sobre esse pênalti, Guilherme. Ele é tão esquisito, tipo, ele toma um chute e tal, mas ele cai depois, ele dá uma trotadinha com o pé meio que, né, ele sente o pé e tal, ele dá uma trotadinha, assim, uns pulinhos, na verdade. E depois ele cai, eu fiquei tipo... Mano, foi pênalti? pra mim o lance foi estranho na hora, mas, cara, quando o Arrascaeta caiu, eu falei assim, foi pênalti, tá ligado? E pra mim no replay foi pênalti bem claro, tá ligado? Tipo, vendo pelo VAR, vendo pela imagem, pra mim é bem claro o toque, mas, tipo, ele ia sair muito sozinho no lance, sabe? Então, tipo, eu acho que era um lance em que, tipo, mesmo sem ter visto o toque no primeiro momento, tá ligado? Eu acreditaria que teve o toque, porque ele ia esculachar o marcador ali, tá ligado? Então, Não, tipo, era algo que não faria muito sentido ele cavar. Só que, tipo, quando tem o VAR, eu vejo claramente um toque ali, tá ligado? E eu acho que é um toque pra derrubar. Eu acho que é um toque com força pra ser pênalti. Não, eu pergunto isso não porque... É mais porque, tipo, tem um toque. Só que eu fico assim, cara, o jeito que ele cai é tão esquisito com relação Não, ao foi toque. esquisito. Foi esquisito. Eu fiquei meio pensando muito sobre isso. Mas o motivo pelo qual eu trago o questionamento não é necessariamente porque eu duvido do pênalti ou não, porque acho que essa coisa não muda muito o resultado da parada, então tipo, acho que é uma coisa assim que vale a pena debruçar muito. Mas é ver os comentários das pessoas falando, tipo, pênalti pro Flamengo, não sei o que, inventaram pênalti. Mano, vocês tomaram 3 gols assim, tipo, em um vareio de bola. Vocês realmente querem falar que, reclamar de pênalti da Mamãe Globo, do não sei o que, porque ainda tem esse detalhe, né? A gente botou na chamada e não falou sobre isso. Esse jogo foi um jogo que a Globo tava comemorando 60 anos, botando placares de vários anos e não sei o que lá. Então a gente viu a evolução do resultado do jogo através de vários placares diferentes de décadas diferentes, assim, do futebol brasileiro, né? Então foi muito engraçado que, tipo, a gente viu o Flamengo com 1-0 com um placar de sei lá de quando, 2-0 de placar de não sei lá de quando, sabe? Foi evoluindo assim, 3-0. Então, assim, foi uma goleada no jogo e por décadas, sabe? É muito impressionante. E aí teve gente, quiseram fazer não sei o que, Mamãe Globo do Flamengo. E é muito curioso, inclusive, falar um corintiano reclamar de Mamãe Globo pro Flamengo, né? Mas Mas assim, enfim, aconteceu. eu acho, assim, também só pra explicar, já que eu puxei essa questão, que de fato a gente foi na chamada também. O Maracanã tava lotado, né? Nesse Flamengo e Corinthians, eu acho que foi uma lotação do Maracanã no ano, então uma coisa que fugiu um pouco, mas porque em meio a essa comemoração da Globo também teve um show do Belo antes no Maracanã, então era um ingresso que ele tinha um pouco mais de valor no sentido, tipo, no sentido mais literal possível, assim, que você tava pagando um ingresso pra 2 eventos, sabe? Então, tipo, existia esse valor agregado um pouco maior que pode ter ajudado na lotação. No sentido que a gente falou, tipo, o ingresso tá caro, então se você tá podendo ir num jogo em que esse ingresso vai ter um valor maior mesmo estando caro, você aproveita pra ir nesse jogo, sabe? Então, tipo, teve essa questão um pouco também que eu acho que é interessante de trazer porque a gente tem falado sobre valor de ingresso e tal. E sim, a gente viu uma superioridade de décadas, né, do Flamengo em relação ao Corinthians. Mas acontece, assim. E, cara, a gente até acho que tinha uma sessão do nosso podcast em algum momento que a gente pensava, tipo, o quê? O pinoquismo, né, que seria aquela vinheta do Você é um Pinóquio do Mal. Que a gente acabou ainda não ajeitando todos os eventos que a gente pretende trazer ao longo do tempo, mas que seria um pouco sobre isso, né? Esses discursos que se criam do nada, né? Que se criam um pouco do nada. E que é isso, mano. É um lance que pra mim é bem claro que é pênalti e, tipo, não tem jeito. Toda vez que o pênalti é pro Flamengo, existe um nível de reclamação
que não existe quando o pênalti, por exemplo, é contra o Flamengo e vice-versa, sabe? Tipo, é uma coisa um pouco bizarra, assim, mas que infelizmente a gente já tá acostumado, né, Alex? Sim. E aí, cara, no meio disso tudo, a gente fala, né, você falou sobre também esse fato de ter esse jogo ter sido no aniversário da Globo e tudo mais. Cara, a gente percebe às vezes como a Globo faz falta, né? Porque, mais uma vez, a gente teve um jogo escondido. É, Gostou, né? Gostou, né, gostei, Guilherme? gostei. Mais uma vez a gente voltou pra ver um jogo na Amazon. No caso, sendo honesto com a audiência. Eu sou honesto com a audiência, Guilherme? Ou não é necessário? Não, tô sempre honesto com a audiência. Então, sempre Exceto sendo quando honesto tu com a mente. audiência. Até porque isso não é uma novidade, né, Guilherme? Exceto quando tu mente. De resto, tu sempre é honesto. Beleza. Então eu poderia mentir aqui, então? Não. A audiência que tá com a gente há mais tempo sabe que por algumas vezes eu tive um problema de sono durante os jogos do Flamengo, onde eu cochilava em meio às partidas. Dessa vez não foi o caso, mas o resultado foi o mesmo. Eu não consegui assistir essa partida. Mas eu sei que foi na Amazon Prime. Eu vi os melhores momentos, tá, gente? Eu não estou falando aqui sem ter visto os melhores momentos, pelo menos. Eu ouvi palavras que eu nunca imaginei que seriam proferidas durante um jogo de futebol. Acho que ninguém imaginou, né? Acho que nem os colegas de transmissão imaginavam. Mas assim, mais uma vez a gente teve um jogo que, cara, foi transmitido para um grupo muito pequeno de pessoas, num contexto muito pouco favorável pro que é a população brasileira de forma geral, com acesso à internet, com acesso aos streamings. E assim, foi um jogo escondido e que, assim, pelo lado bom é que quem não assistiu não perdeu muita coisa. Assim, eu acho que menos mal que o jogo escondido foi contra o Botafogo da Paraíba com um time reserva pela Copa do Brasil do que um jogo contra o Corinthians no Brasileiro e tal. E de fato, assim, pensando nesses dois jogos dessa semana, é muito diferente, né, mano? A transmissão e toda essa coisa que teve no jogo do Flamengo e Corinthians é muito mais interessante. E o principal é muito mais acessível, né? Você ter os jogos em TV aberta. A gente entende que às vezes o jogo tá no Sport TV, tá no Premiere. Não, isso não é propaganda, eu falei sem querer essa parte do tá no Sport TV. Da primeira que é tipo, vinheta deles, mas assim, foi sem querer mesmo. E tipo, isso não é TV aberta, ok? Mas a gente sabe que streaming é mais inacessível ainda, até porque você tem tantas plataformas de streaming que muitas vezes as pessoas não têm como ter acesso a todas, então as pessoas vão optar por algumas plataformas, vão ter contas em umas, e às vezes não faz sentido você ter uma conta na plataforma de streaming para assistir um jogo do Flamengo por mês, sabe? Então, enfim, é bem complicada essa questão. Eu acho que é algo que o futebol brasileiro também precisa trabalhar um pouco, que é essa questão do direito de imagem, e digo mais, da valorização da liga, sabe? Do futebol brasileiro enquanto produto, que a gente também sempre fala muito sobre isso, né? E eu acho que é importante pensar sobre isso. Mas, cara, além disso, eu acho que você fazer uma outra transição quando você começou a falar, porque, tipo, eu vou falar bem rapidamente disso. Mas é que, tipo, teve o show do Belo que valorizou mais o ingresso, teve essa comemoração, não sei o quê. E no jogo contra o Botafogo da Paraíba, a gente teve uma bizarrice onde, tipo, o estádio teve 25 mil presentes e uma renda de 4 milhões de reais. Então, tipo, era um ingresso absurdamente caro também no Flamengo jogar fora de casa. Jogar em São Luís do Maranhão, então a gente sabe que vai ter muita torcida do Flamengo lá e torcedores que não tem oportunidade de ver o Flamengo, tipo, muitas vezes assim, sabe? Um evento mais raro. Então o pessoal às vezes acaba investindo esse dinheiro a mais pra poder tá acompanhando o time. Mas é um absurdo, né, mano? É um absurdo ser esses valores e ser um jogo escondido no streaming é um combo de absurdos em relação à acessibilidade de quem torce pro Flamengo e quer assistir esse jogo, né? A gente chegou a comentar, inclusive, né, tipo, na semana passada, justamente sobre a questão dos preços e como acaba acontecendo de clubes se aproveitarem do Flamengo e da torcida do Flamengo, mais especificamente, para poder fazer a sua arrecadação, às vezes, do ano. E tá aí, né? Infelizmente tá aí. A gente vê claramente quanto isso acontece. E pior que nem é só o clube sempre diretamente, porque, tipo, às vezes o Botafogo da Paraíba, tipo,
ele vende o jogo pra ser num outro estádio por um valor fixo antes. E, tipo, quem lucra com a bilheteria é quem meio que comprou, sabe, o jogo. Então, tem uns sistemas bizarros que acontecem dentro do futebol brasileiro, né? Em relação à movimentação de dinheiro e não ligar pro torcedor nesse meio, nesse meio tempo, Sim, sabe? não, com certeza. Mas vamos falar sobre o assim, jogo em isso, si? mas até nisso, nesse, sei lá, como é que eu posso dizer, mas nessa falta de prioridades e tudo mais, o jogo de ontem, ele não era um jogo de prioridade, né? Um jogo que o Flamengo foi com um time reserva. E assim, o confronto, por ser um confronto com um adversário mais acessível, faz sentido esse caminho também, né? Mas também pelo fato que o Flamengo realmente precisa priorizar alguma coisa e decidiu que a Copa do Brasil é o campeonato menos importante dos 3 que disputa, principalmente nessa temporada, né? Sim. Claro, a gente vai pensar no Super Mundial, mas quando chegar ao Super Mundial a gente pensa no Super Mundial, então o que é corrente atualmente é a Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, e a Copa do Brasil é menos importante. Até porque o Super Mundial é um momento à parte, né? Não vai ter outros campeonatos concomitantes. Sim, de várias formas, inclusive mesmo, né? É mundo à parte, porque para tudo. Sim. Enfim, então, outra coisa. E eu acho que é a priorização certa. Brasileiro, Libertadores e depois a Copa do Brasil. A gente cobra isso desde o início do podcast ano passado, né? Que a diretoria defina essa prioridade, que era algo que não acontecia e que prejudicou o Flamengo na temporada passada. Sem dúvida nenhuma, prejudicou o Flamengo na temporada passada. E, cara, é uma diferença técnica e de investimento e tudo mais muito grande. Assim, entrevista pós-jogo do goleiro do Botafogo da Paraíba, ele fala que, tipo, que o Botafogo mostrou que pode competir com os maiores times do Brasil e tal, mas que não afeta eles, que eles estão confiantes nos independentes porque o foco deles é a Série C, sabe? Então, tipo, é uma realidade totalmente diferente. Tipo, o Botafogo da Paraíba sabe que não é a meta deles passar de fase contra o Flamengo, e o Flamengo sabe que não é a meta dele priorizar esse jogo, porque são realidades diferentes, cara. Não é uma desvalorização do time do Botafogo da Paraíba, são realidades diferentes que os dois times vivem. Então, é isso, né? É um jogo que era pra gente ir com o time reserva, acho que foi muito bem nisso. Tanto que a gente só tem um jogador que foi titular contra o Corinthians e contra o Botafogo da Paraíba, que foi o Ayrton Lucas. Os outros 10 jogadores foram diferentes, assim, de um jogo pro outro. Mas não só isso, mas, cara, um jogo que... Eu vou ser muito sincero com você, Alex. Assim, eu acho que mesmo se o Flamengo perdesse esse jogo, eu acho que não seria um resultado péssimo, assim, porque, tipo, é um confronto tão certo de que a gente consegue decidir em casa, que, assim, não sei que fosse uma catástrofe, sabe? O Botafogo da Paraíba goleia a gente lá, sabe? Uma coisa muito bizarra. Mas é um jogo que mesmo se a gente saísse com um empate, tipo, como... Não ia ter sido o fim do mundo, sabe? Se esse gol do Joshua não sai no final, não ia ter sido o fim do mundo. Mesmo se fosse 1-0 pra ele, sabe? Num jogo sofrido, duro... Cara, a gente tem total condição de decidir esse jogo nos 90 minutos no Maracanã, sabe? Então, até essa coisa de jogar o primeiro jogo fora e decidir em casa também pesa nisso. E eu acho que, pra mim é bem claro, sabe? Que era um jogo que, tipo, em algum grau, muito mais pra cumprir tabela do que, de fato, algo que você fosse priorizar ali. E até vou, assim, trazer as escalações só pra refletir isso que eu falei, né? Quando a gente teve Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Rascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. E contra o Botafogo da Paraíba a gente teve Matheus Cunha no gol, Varela, João Victor, menino da base também de 18 anos, né? Na zaga com Danilo. O Ayrton Lucas foi o único que foi titular nos 2 jogos, no lado esquerdo. Everton Araújo e Alan no meio, Luiz Araújo, Plata, Michel e Bruno Henrique. Ou seja, 4 no ataque. Assim, foram mundos diferentes pro Flamengo. Foi um jogo que a gente priorizou, um jogo que a gente não priorizou. E acho que a gente, semana que vem, tem que ter um pouco disso, mas sem pesar tanto no jogo que a gente não vai priorizar, que seja o jogo contra o Cruzeiro, mas a gente precisa entender que na semana que vem eu entendo que o jogo contra o Central Córdoba é a prioridade. Mas enfim, vou te devolver a palavra, Alex, só quis trazer um pouco essas questões, mas acho que a gente pode trazer mais sobre o jogo em si. Não sei se tu quer que eu fale, se tu quer falar alguma coisa. Não, cara, assim, pensando nisso tudo, os jogadores eram novidades de forma geral, né? Como você falou, o único que não era novidade necessariamente era o Ayrton Lucas, mas a gente viu problemas antigos, problemas tradicionais, Sim. problemas que são costumeiros, né? E qualidade também, né? Sim, qualidade também, exatamente.
bom que você falou dessa forma. O Flamengo dominou o jogo. Uhum. Não cedeu nenhuma finalização no gol do Botafogo da Paraíba. Todas as finalizações que eles fizeram, acho que foram 3. Foram, tipo, passaram bem longe, inclusive. Tipo. Tô pegando aqui. O Matheus Cunha não teve que se estressar durante o jogo. E a gente perdeu muito gol. A gente perdeu bastante gol. O Michel, inclusive, assim, de forma... foi o mais gritante, né? O mais gritante. Assim, cara... A verdade é que ele quis participar da Taça David com a gente, né, cara? Porque... Sim. O que foi aquilo? Não, assim, também teve uma situação ali do Bruno Henrique chutando meio displicente e tudo mais. Sim. Mas assim, o estar com o gol tão livre, tão disponível e tantas possibilidades, porque se ele quisesse cortar pra dentro mais e chutar a bola no gol, no ângulo que o goleiro tava, mas que provavelmente ele estaria vindo ele tava vindo no outro sentido e tal. Ele poderia ter feito tanta coisa. Ele dominou, cara. Ele teve tempo, sozinho, dentro da área, de frente pro gol. O goleiro caído, ele dominou. E numa jogadaça do Bruno Henrique também, tipo... Do nada, o Bruno Henrique meteu uma jogadaça dentro da área e dá essa bola pra ele. E é bizarro ele perder esse gol, né? Exato. Então, assim, foi meio muito irritante ver a participação do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique não, perdão. Do Michel nesse sentido. Mas, cara, a gente teve coisas boas, assim, e que não joga na mesma situação, mas pensar em peças de ataque que podem ser alternativas a alguns desses jogadores pontinhos meio burros, meio que pouco úteis, pra não falar de outra forma, me dá um pouco de esperança. E aí a gente vai pensar nisso sendo o caso do Joshua, que foi quem entrou e fez um gol. Claro que ele é um meia, ele é mais uma outra característica, até o Felipe falou, né, o Guilherme trouxe que o Felipe tinha dito que o Joshua ele é mais um... Ele era o 10 na base, né? Um 10, como um substituto ao Arrascaeta. Ele falou, faz a posição do Arrascaeta. Mas assim, cara, acaba sendo que é uma opção de ataque. E a opção de ataque pra substituir esses caras que não estão rendendo, a gente aceita e abraça, certo? E eu acho que até o caso do Michel é um caso engraçado porque ele é muito simbólico do que foi essa contra do Flamengo e do que vem sendo, que é tipo, ele tem esse gol feito que ele perde e tem uma bola que ele dá um chute que ele quase mete a bola no ângulo, assim, tipo, do nada ele mete um chute que é quase gol ali no ângulo. E é um pouco essa dicotomia, tipo, o Flamengo cria jogadas com muita facilidade, cria chances claras com muita facilidade, mas perde chances claras com muita facilidade também. O próprio Bruno Henrique, ele dá essa bola pro Michel numa jogada individual muito bonita ali, e depois ele tem, e em outro momento, não sei se depois ou antes, mas em outro momento do jogo ele tem esse chute um tanto quanto displicente, que ele tá, pelo menos na nossa visão, pareceu um chute um pouco fraco, assim, sabe, sem tanta colocação, ali que ele tá meio do lado direito da área, mas o destaque do jogo acabou inevitavelmente sendo o Joshua, né? E por decidir o jogo, mas eu acho que por essa sinergia que aconteceu que foi mostrada entre ele e o Felipe Luiz, né? E até porque a gente vinha numa situação em que o Felipe Luiz estava sendo um tanto quanto criticado por não utilizar a base, e ele bota o João Vitor como titular, que é um menino que era do Sub-17, o Felipe Luiz já apostava nele. O Joshua, que também era do Sub-17, e o Felipe Luiz também aposta nele. O próprio Matheus Gonçalves joga esse jogo, então o Felipe Luiz utiliza ali a base, e que era uma coisa que vinha sendo um tanto quanto criticada, e ele acaba tendo estrela, né? É o que a gente estava falando, que quem tem um poder de decisão grande além da geração 19 é o próprio Felipe Luiz, né? Também é da geração 19, mas assim, como técnico, ele muitas vezes tem estrela, coloca um menino da base, coloca um jogador que não tá numa fase tão boa e o cara entra e decide o jogo. É um tema rotineiro desde que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo no ano passado. E mais uma vez se provou verdade, num jogo em que tipo, a gente criou muito, teve 24 finalizações, 9 no gol, né, como a gente falou mais pro início do episódio. O maior número de finalizações e de finalizações no gol nessa temporada, né? E a gente não tava conseguindo converter isso em gol. E aí o Felipe Luiz coloca um menino de 17 anos e o menino vai lá e faz o gol. E deixa a gente, tipo, bem otimista em relação ao futuro, né? A gente fala muito que esse elenco não tem reserva pro Arrascaeta, é um problema de anos também desse elenco, e ver que pode surgir
um cara que pode substituir o Arrascaeta, não agora, mas talvez a médio e longo prazo, é muito bom, né, também. De fato, cara, assim, é tudo muito confuso com relação ao uso da base. Eu acho que é, é pensar mais nesse cenário aí como algo que é muito contextual para pro time reserva, então, né, eu não sei se dá pra acreditar que o Joshua vai ter muitos mais minutos, o que é uma pena, na verdade, porque eu sinto que, cara, a gente precisa que a base entre nos jogos. Eu pelo menos acho que o Flamengo precisa que a base entre mais nos jogos. E não é de forma geral o que o Felipe anda fazendo. Mas assim, quem sabe, né? Com um gol dá uma confiança, ele entra um pouquinho mais. Porque a gente precisa, né? Mas eu acho que assim, de um jogo que eu não assisti é mais ou menos por aí, Guilherme. Assim, a gente até, só falando da base também, o Felipe ele diz que o Alcian, por exemplo, voltou pro Sub-20 porque, disputando uma posição com ele, vê outros jogadores à frente, vê o Plata, vê o Bruno Henrique, vê o Juninho e o Pedro, que é o titular da posição, né, ali, mas os outros três como opções ali de 9. Então, eu pelo menos entendo um pouco assim, eu acho que eu concordo em algum grau com a visão do Felipe Luiz, que é tipo, a gente tem um elenco muito forte em algumas posições, então a gente acaba tendo caras que estão na frente de certos jogadores da base e por isso acabam não surgindo tantas oportunidades. Enquanto em outras posições a gente tem essas carências, então faria mais sentido dar essas oportunidades, né? Como é o caso do Joshua podendo ser um substituto para o Arrascaeta em jogos em que o Arrascaeta precisa descansar, em que ele está com a minutagem alta, etc. Ou como o Everton Araújo tem jogado constantemente ali na posição de volante, jogou contra a LDU também, então vira e mexe tem tido essa oportunidade. Eu não acho que o trabalho com a base do Felipe Luiz é tão ruim quanto algumas pessoas pintam. É sim, Guilherme. Eu não acho que seja, não, mano. Mas. Olha só. Conclui. Não, fala aí. Conclui. Não, eu acho que pra mim o grande cara que me pega em relação à base é de fato o Lohan, que me decepciona ele não ter tido mais oportunidade no time titular, porque é um cara que eu achava que podia render muito ainda, assim, pro Flamengo. Cara, a questão do Lohan, ela já tá dita, sabe? Tipo, eu acho que não é uma questão técnica, então nem entra nesse mérito. Mas assim, eu acho que é ruim porque, tipo, a gente sabe que tanto Plata quanto Luiz Araújo, eles não necessariamente eles são pontas esquerdas, mas eles podem jogar na esquerda. E enquanto a gente tem Cebolinha e Michel fazendo atrocidades na nossa ponta esquerda, eles poderiam estar lá e o Matheus Gonçalves poderia estar na direita. Mas é uma escolha que o Felipe Luiz conscientemente não faz. Então, assim, eu acho que só por isso, só pelo fato de eu ter que ver Michael e Cebolinha tendo tantos minutos, e sei lá, o Matheus Gonçalves entra na direita com esses outros caras indo pro outro lado, ou o próprio Matheus Gonçalves indo pra esquerda, qualquer coisa pra eu não ter que ver Cebolinha e Michel jogando tantas vezes quanto eles jogam, pra mim é um sinal de que, pô, ele tem um pouco de dificuldade de querer usar a base assim. Ele evita bastante. Porque, assim, nada vai me dizer, a menos que eu veja em campo, não rendendo, que o Matheus Gonçalves não consegue produzir mais do que Michel e Cebolinha produzem. Esse jogo contra o Botafogo da Paraíba ele não produziu nada, mas assim, eu acho que, assim, o Cebolinha e o Michel, eles não são titulares desse time. Eles fazem parte do revezamento de elenco, mas eles são reservas, como o próprio Matheus Gonçalves nos últimos dias, Guilherme. Sim, eles jogaram pra cacete. Eles estão na frente. Eu acho que o Michel até é utilizado demais, mas aí, tipo, eu vejo isso como um problema do Felipe Luiz, mas eu não acho que a utilização dele da base como um todo seja ruim, não. E eu acho que o Matheus Gonçalves é um cara que, tipo, em alguns momentos ele, tipo, tem uma parte de você que pega muito no pé dele, em outros momentos tem uma parte da você que superestima muito ele também. Eu não sei muito bem como deveria ser feito esse trabalho dele, se é o caso dele, tipo, já ser tratado como um jogador do profissional, se é o caso de ele ser tratado como uma opção da base que está mais atrás, se é o caso de ele ser tratado como uma estrela despontando. Eu acho que falta continuidade em alguns momentos. Eu acho que essa seria a minha crítica ao trabalho com a base do Felipe Luiz. Mas eu não acho que o trabalho dele como um todo seja ruim. Assim, só pra dizer, cara, eu não tô dizendo que ele é salvação de coisa alguma, eu só digo que, tipo, eu acredito pra caramba que se ele tivesse os minutos que o Michel tem, ele entregaria mais do que o Michel.
É isso. Mas só pra fazer essa menção. Mas aí, Guilherme, eu sei que fica difícil com tendo um jogo só com um time e um jogo só com outro time completamente distinto, né? Nossa escalação, no caso, dizer que é o malvadão da semana, mas quem foi o melhor? Quem se destaca mais? Quem a gente vai pensar? Eu acho que talvez a única opção tenha viável, na verdade, Guilherme, seja o Ayrton Lucas. Cara, discordo forte de que seja difícil definir o malvadão da semana. Assim, pra mim, não tenho nenhuma dificuldade em dizer que o Arrascaeta é o melhor da semana. Ah, mas ele só jogou um dos jogos, ele nem entrou no outro jogo. Mano, mas o que ele fez nesse jogo era bastante pra 2 jogos. Assim, pra mim é bem claro, assim, sabe? E ninguém fez no total dos 2 jogos mais do que o Arrascaeta fez nesse único jogo. Então, é muito claro pra mim. A Arrascaeta foi o melhor jogador da nossa semana. Como vem sendo, né? Como vem sendo e... Bizarro, mano. O Arrascaeta tá fazendo essa temporada muito, muito, muito bom. Espero que ele consiga manter, principalmente o nível físico ao longo do ano. Porque se ele mantiver um nível físico, eu não tenho dúvida que ele mantém o nível técnico, o nível tático, nível cognitivo, psicológico, todas as outras coisas que a gente sempre traz aqui, né? O físico eu acho que é o que vai condicionar o resto, porque é o que ele tem mais dificuldade. Se ele estiver bem fisicamente, o resto ele vai voar, tá ligado? Cara, o Arrascaeta não tem o que falar. O Pedro, pelo que ele fez, ele tava, tipo, lá no alto pra poder brigar com o Arrascaeta. Mas foi o Arrascaeta. E a nota dessa semana, Guilherme? Cara, baixou os ingressos, é bom. Proposta carioca é bom. Ninguém foi indiciado pela PF, é bom. Estão melhorando. Não, tô tentando levar em conta o que aconteceu fora do campo. Acho que tudo foi positivo, assim. A Globo fez aniversário. O jogo escondido não foi tão legal. 4x0 no Corinthians, da hora. Time reserva é um jogo meio chato de assistir, né, mano? Mas fez o que tinha que fazer, assim, né? Surge uma possibilidade de reserva do Arrascaeta, mano. Eu não quero meter nota máxima porque, tipo assim, eu acho que a gente precisa ter uma semana muito boa pra falar assim, não, essa semana foi 10, sabe? E eu sinto que essa semana não foi isso, tá ligado? Mas eu acho que eu vou meter, mano, vou meter um 9, assim. Vou ser bem generoso, assim, vou meter um 9, mas... Eu não sei, eu poderia meter um 8 ou um 8,5, mas eu vou ser generoso porque eu não consigo achar motivos racionais pra dizer que teve algo de ruim na semana. Eu só não sinto que foi uma semana nota 10, sabe? Guilherme, você já foi mais otimista, cara. Cara, assim, o time reserva vai lá pra Paraíba e ganha o jogo, tá ligado? Com gol de um moleque da base aí que a gente vai vender por 70 milhões de libras pro Real Madrid do Florentino Pérez, tá ligado? Sim, o Real Madrid vai pagar em libras, que é mais caro. Então, assim, mano, E até aproveitando pra poder trazer aquela coisa, aquela mística que você já tinha falado, que queria fazer e tal. Simplesmente Georgian 10 Arrascaeta, tá ligado? É isso. Meter um 10? Nota 10. Mas assim, o que eu acho que também vale destacar é que o Arrascaeta, pela segunda semana, né, nessa temporada, ele foi o malvadão de nós dois, então ele já tá com 6 pontos, assim, no nosso concurso de malvadão, porque quando é unânime, vale 3 pontos, né? Então foi unânime 2 vezes do Arrascaeta. E ele chega... líder, né? Sim, chega a 6 pontos aí, tá liderando. Em segundo lugar, acho que tá o Gerson, que tem 3 pontos, Isso. porque foi unânime numa semana também. Mas, dito isso, Flamengo e Cruzeiro, lá em Minas, e tem muita gente falando assim que o Gabigol voltou a jogar bola agora na Copa do Brasil, porque vai jogar contra o Flamengo e tal. Eu digo assim, mano, Gabigol pode meter 2 gols, se o Arrascaeta meter 3, eu tô tranquilo, tá ligado? Eu não quero saber de quantos gols o Gabigol faz, eu quero saber de quantos gols o Pedro faz, o Bruno Henrique faz, o Arrascaeta faz, simplesmente porque o Gabigol não é mais jogador do Flamengo. Eu quero saber de quantos gols o Flamengo faz. Então, na sua opinião, Alex, quantos gols faz o Flamengo contra o Cruzeiro em Minas, domingo, dia 4 de maio, às 6h30? O padrão é aquela coisa, né? Seriam 2x0. Só que, cara, eu tô sentindo por algum motivo, a diferença de gol não vai ser diferente, mas eu tô sentindo que o placar vai ser 3x1 Flamengo, cara. E não acho que esse um gol aí vai ser do Gabigol, não. Não, o Caio Jorge tá jogando bola. Caio Jorge tá jogando bola. Cara, vou te dar um papo assim. Tem chance do Cruzeiro fazer gol, mas a gente tá, tipo, a 6 jogos sem tomar gol.
E, mano, eu quero manter o clean sheet do nosso menino Felipe ídolo no ídolo e da nossa tropa do Leléo. Então, mano, eu acho que é o caso de não tomar gol nesse jogo. Tu falou 3-1, acho que eu vou de 3-0, Alex. E quanto Central Córdoba, eu palpito primeiro ou tu palpita primeiro? Tu palpita primeiro no Libertadores. Esse jogo me preocupa, Alex. Esse jogo me preocupa. Mano, eu vou falar tipo sei lá, 10-5 pra tipo ser um placar que eu não tenho como influenciar os resultados. Tipo, eu tô preocupado com esse jogo, mano. Eu acho que a gente vai perder nosso clean sheet, mano. Eu temo o Central Córdoba. Vou admitir aqui. É o time que eu mais temo no mundo nesse momento. É o Central Córdoba. 3-2, cara. 3-2 Flamengo lá. Que 3, isso? 3-1, vai. Não quero tomar 2 gols. 3-1. Tô preocupado. Não, 3-2, vai. 3-2. Vamos de 3-2. Eu quero demonstrar minha preocupação com esse jogo. 3-2, vai. Cara, vai ser 2-0 Flamengo. Então, beleza, tomara. Tranquilo. Torço por você nesse palpite. Espero que você esteja certo. Espero que você esteja errado em relação ao Cruzeiro, porque eu acho que é importante a gente manter a sequência sem tomar gol. Mas, dito isso, Alex vota Flamengo 3-1 contra o Cruzeiro, 2-0 contra o Central Córdoba. Eu falo 3-0 contra o Cruzeiro e 3-2 contra o Central Córdoba. Aliás, o jogo contra o Central Córdoba é na quarta-feira, dia 7 de maio, às 9h30. E contra o Cruzeiro é agora, domingo, dia 4 de maio, às 6h30. E alguma última declaração, Alex, antes desse podcast ser abruptamente encerrado para o nosso telespectador? Não, é isso. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras.